comemoração da morte de Cristo. Qual o período deve ser comemorado? Será que existe uma periodicidade estrita e determinada na Bíblia? Vem comigo a partir de agora em nosso canal Pela Bíblia. Olá a todos! Que prazer estarmos de volta, juntinhos aqui pelo programa Pela Bíblia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o Mauro Maier e o meu prazer maior é de estar nesse momento aqui juntinho com vocês. Hoje temos mais uma pergunta e essa pergunta é interessante, viu? Quem fez ela foi a Edna. Oi, Edna! E ela pergunta o seguinte, olha, a respeito da Santa Ceia. A ceia se resume ao pão e ao vinho ou inclui outros alimentos? E aí continua, a ceia em si precisa sempre ter o pão e o vinho? A representação de Cristo? Aí é que vem as perguntas agora. Primeiro, devemos hoje comer mais de uma vez por ano? O pão deve ser não fermentado? É uma pergunta diferente aí, né? Professor Edson Reis, o nosso pastor Edson Reis, vai nos ajudar direto pela Bíblia. Olá, meu querido professor! Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. E o assunto é muito interessante. A ceia do Senhor. Bem, a pergunta da ouvinte ela é bem grande, né? Aliás, são 4 perguntas em uma. Bom, mas nós vamos trabalhar cada parte dessa pergunta e eu tenho certeza que no final tudo vai ficar muito claro. Vamos começar. Ela diz que aprendeu que a data desta celebração, da refeição, né, ou da ceia do Senhor, deve ser no dia 14 do mês de Nisan. Então, talvez você que está me assistindo pela primeira vez, você talvez não conheça a expressão, o mês de Nisan. Então, apenas para ficar claro, o mês de Nisan é do calendário judaico, que corresponde a uma parte do mês de março e a uma parte do mês de abril, tá? E isto lembra a saída dos israelitas do Egito para o deserto, ocasionando assim o êxodo, tá? E, consequentemente, a Páscoa. Portanto, seria a data da Páscoa. E aí ela diz, será então que tem que ser celebrada nesta data? Bem, conforme você própria cita, existe sim uma seita que se apega a esta data. Mas veja o que o próprio livro da seita nos diz sobre a data. Eles fazem aqui uma pergunta, com que frequência e quando deve ser celebrada? A resposta é, Jesus não disse especificamente com que frequência deveria ser celebrada. Disse simplesmente, persistia em fazer isso em memória de mim. Veja que a própria seita que insiste na data, aqui no seu livro chamado Raciocínios, à base das Escrituras, na página 89, nos diz e admite que Jesus não deu uma frequência. E aí depois eles continuam. Paulo disse, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este copo, estáis proclamando a morte do Senhor até que ele chega. Todas as vezes não significa forçosamente muitas vezes por ano. Pode significar anualmente por um período de muitos anos. Perceba então que, embora a seita não tenha um argumento para a data, ela faz aqui uma distorção das palavras do apóstolo Paulo, indicando que o todas as vezes não significava um período curto, mas poderia significar um período de muitos anos. Bem, por que esse argumento é irrazoável? Veja, o apóstolo Paulo havia escrito a carta aos Coríntios, e ele, nessa carta que escreve, ele está dando orientações para que a igreja de Corinto, ela caminhe, né, no seu procedimento cristão. E é aí que ele coloca a ideia da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, que bem conhecia a questão da ceia do Senhor, ele sabia muito bem aquilo que Lucas havia escrito lá no livro de Atos, no capítulo 2, que está escrito assim, olha, e todos que criam estavam juntos e tinham comuns todas as coisas,
e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, cada um, o que havia de mister, perseverando unânime todos os dias no templo, repartindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então, de acordo com os estudiosos, esse repartir o pão era exatamente o momento da ceia do Senhor. Por quê? Existe aqui um significado importante. O que os cristãos mais prezavam era a volta de Jesus Cristo. Então, quando nós consideramos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz todas as vezes que comerdes esse pão, nós precisamos também considerar o contexto. Então, veja só o que ele diz aqui, olha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Agora, vamos nos perguntar, para sermos razoáveis, será que o verdadeiro cristão, ele se lembra da volta de Jesus uma vez por ano? Claro que não. A Igreja Católica adotou a missa e o fazia semanalmente. O faz semanalmente, em cópia dos primeiros cristãos, que costumavam se reunir aos domingos para esse tipo de celebração. Então, conforme o próprio livro da seita dá o testemunho aqui, nós podemos entender que não existe uma periodicidade anual. A Igreja Cristã adotou todo segundo domingo do mês. Então, no mundo inteiro, a Igreja Cristã comemora. Então, é dessa forma que nós entendemos a questão da periodicidade. Aí depois ela pergunta sobre os elementos da ceia, não é? Bem, os elementos da ceia, conforme nós podemos observar aqui no próprio livro de 1 aos Coríntios, que é o texto-chave para trabalharmos a questão da ceia do Senhor, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo os orienta da seguinte maneira. Porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. 1 Coríntios 11, 23. E, havendo dado graças, rompeu-o e disse, comei, isto é meu corpo, que é rompido por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bem, veja que quando nós lemos o texto, sem o contexto, aparentemente parece que estava envolvido só o pão e o vinho, não é? Para o momento da ceia, é exatamente isso. Mas os cristãos primitivos, eles tinham um costume diferente. Qual era o costume deles? O costume deles não era igual ao costume que nós temos hoje, na igreja cristã, de nos reunirmos e celebrarmos apenas a ceia do Senhor. Eles faziam algo mais. E o que é que eles faziam? Quando nós consideramos aqui 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, porque importa que até haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, de sorte que um tem fome e outro embriaga-se. Perceba, o que havia na igreja primitiva, além da ceia do Senhor, era uma espécie de refeição coletiva, onde a igreja ela se nivelava. Não é? Aqueles que eram mais pobres tinham a oportunidade de comer um pouco melhor, e aqueles que eram mais ricos tinham a oportunidade de também sentir que nem sempre a situação iria continuar daquela maneira, mas que eles deveriam também compartilhar com os pobres. Portanto, o que estava acontecendo? Alguns levavam sua própria refeição, comiam, acabavam ficando com a barriga muito cheia, eram glutões, e outros ficavam bêbados, visto que a ceia do Senhor, naquela ocasião, ela era celebrada com vinho, e vinho era normal naquela região. E aí o que acontece? Então Paulo diz assim, olha, no 22, não tendes porventura casas para comer e beber,
Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então perceba que a ceia do Senhor, ela ia além. Não significa que deva ser uma regra para a igreja fazer uma refeição, tal, para poder fazer a ceia. Não. É claro que a igreja cristã, ela tem se empenhado em ajudar os pobres de uma maneira muito efetiva durante todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, se a igreja pode fazer uma refeição coletiva, isso é muito bom. Por exemplo, aqui na igreja cristã, onde eu congrego, nós fazemos uma refeição coletiva uma vez por ano. Cada cristão deve se preparar para esse momento. Agora, a ceia do Senhor, ela é feita todos os meses. E uma vez por ano fazemos uma ceia com uma refeição coletiva, até por uma questão de custos, até por uma questão da logística envolvida. Mas a igreja cristã, ela fazia isso toda semana. Então esse é um ponto que a gente precisa deixar bem claro. Agora, é obrigado você fazer isso toda semana? Não, Jesus não deu um período. É obrigado fazer todo mês? Não, Jesus não deu um período. É obrigado fazer todo ano? Não, Jesus não deu um período. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, nos diz que um homem julga superior um dia, outro homem julga superior outro dia, mas cada um deve estar convencido no seu próprio coração. Conforme percebemos, então, a periodicidade, ela não é o motivo principal para a comemoração da ceia. Eu creio que comemorar a morte de Jesus uma vez por ano é muito desprezo pelo que ele fez na cruz do Calvário por todos nós. É por isso que, conforme eu citei, a Igreja Católica ela comemora toda semana com a missa, né? E a Igreja Evangélica adotou uma vez por mês. O que importa é que os cristãos estão despertos. Mas essa periodicidade de uma vez por ano, ela está um pouco mais ligada às seitas, né? Então isso é muito importante da gente saber. Até por uma questão de exclusivismo. Agora a gente prossegue falando, ela diz assim então, né? E o pão deve ser fermentado? Veja bem, nós não queremos de maneira alguma judaizar a igreja. Alguns cristãos em todo o mundo comemoram com o pão normal. Outros cristãos comemoram com o pão ázimo, não é? Por exemplo, aqui nós comemoramos com pão ázimo. Por quê? Porque há um entendimento entre o presbitério da igreja aqui que o pão ázimo ele representa melhor a ocasião. Mas esse é um entendimento local, é um entendimento nosso. A Bíblia, em lugar algum, diz que deva ser pão ázimo. O pão ázimo ele está presente na comemoração, na refeição, na ceia, durante o momento de Jesus. Por quê? Porque eles estavam comemorando a Páscoa. Então Jesus aproveita o momento da Páscoa para instituir a ceia do Senhor, mostrando para os seus discípulos e por extensão a nós que o velho pacto, o Velho Testamento, estava sendo encerrado na sua morte. E um novo testamento, conforme ele nos diz em Mateus 27, um novo testamento estava sendo iniciado. Um novo testamento, em virtude do meu sangue, diz o Senhor Jesus. Portanto, se os cristãos podem utilizar o pão sem fermento, isto é bom. Mas nós não podemos ser dogmáticos de tentar colocar isso de uma maneira como se fosse uma regra, como se fosse uma lei para os cristãos. Ok? Bom, eu acredito que em matéria de ceia do Senhor, a gente conseguiu abordar todas as dúvidas do nosso ouvinte, do nosso internauta. Agora, se fizermos um resumo rápido, vamos lá então. Primeiro lugar, quando deve ser celebrada a ceia? Isso varia de cada comunidade cristã. Eu penso que quanto mais isso se faça, mais ativa e viva a comunidade se mantém, lembrando da volta de Jesus. Não existe uma regra de datas. O pão deve ser fermentado? Preferencialmente, mas não existe também uma regra. É necessário fazer uma refeição coletiva para a igreja?
não é necessário. Não existe essa regra. Ou seja, o que existe é apenas aquilo que o apóstolo Paulo diz. Eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou um pão, partiu, deu graças e depois tomou o cálice. Isso é o que os cristãos devem fazer. Um grande abraço, Mauro. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ok, professor, obrigado mais uma vez, professor Edson, por nos ajudar a entender realmente o que está na Bíblia, direto pela Bíblia. E olha, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Caso você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Ative o sininho, assim você não perde nenhuma notificação. E claro, dê o seu joinha, dê o seu like. E não esqueça de compartilhar também esse vídeo com as outras pessoas. Assim, muito mais pessoas vão saber realmente o que a Bíblia está ensinando a todos. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um programa. É um prazer sempre estar com você. Acompanhe-nos nas redes sociais, gente. Estamos em todas as redes sociais. E é claro, se você tiver alguma dúvida, não esqueça. predsonpelabiblia@gmail.com. É fazer a pergunta e aguardar a resposta. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal!